Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Encanta o meu coração e o coração da Luísa ver esse centro de evangelização cheio do jeito que está. O povo está buscando Deus. O povo quer uma resposta de Deus. E o povo vem aonde está falando sobre isso. Sejam bem-vindos mais uma vez aqui na parte da tarde, nesse centro de evangelização que é na comunidade Canção Nova. E meu coração fica repleto de alegria de ver vocês aqui. E nós também queremos dar uma resposta para vocês. Nós queremos também deixar algo no coração de vocês, que vocês possam refletir pelo Espírito e com o Espírito, para ajustar a vida de vocês como casado. Eu falaria como São João Paulo II, algumas horas depois da morte dele, quando o povo todos estavam lá, rezando por ele, intercedendo por ele. O povo veio de todos os lugares da terra. E uma pessoa que cuidava dele falou assim: eu vou fechar a janela. Ele falou assim para essa pessoa: não feche. A vida inteira eu fui atrás deles. Deixa eles virem até a mim hoje. E principalmente nesses meus últimos dias. Então vocês são uma resposta também. A comunidade Canção Nova não se cansa de ir até vocês. Nós vamos gastar a nossa vida por causa de vocês. Nós vamos profetizar, sermos profetas, para que vocês ajustem o coração de vocês, para que vocês se convertam, se voltam para Deus. E em específico, o casamento. O casamento precisa ser santificado. O nosso casamento precisa chegar à santificação. E é por isso que nós estamos aqui hoje, eu e minha esposa, para falar para vocês sobre o casamento santificado. Nós precisamos de santificar o nosso casamento. E eu peço a Deus já, desde agora, pela ação do Espírito Santo, mover o coração de vocês, para que vocês possam compreender tudo aquilo que está impedindo do seu casamento chegar a essa santidade, essa santificação. Porque foi para isso que nós fomos criados, para isso que nós estamos juntos, sermos santos, que nos santifique esse nosso casamento. Desde ontem, aquilo que o padre foi falando para a gente lá desde a primeira missa, na abertura, Deus conta conosco. O casamento é um espaço de cura e libertação. É uma oportunidade que Deus nos dá para que nós possamos ser curados e libertos. Então eu preciso de ver Deus na Luísa, e a Luísa precisa de ver Deus em mim. Agora, para que eu preciso de ver Deus na Luísa? Para me curar, para me libertar de tudo aquilo que eu preciso, chegar mais perto de Deus. Para que a Luísa precisa de me ver como um Cristo na vida dela? Para que ela possa ser curada, ser liberta, para que ela possa chegar mais perto de Deus. Por que tudo isso que nós estamos falando? Nós temos uma meta, uma única meta na nossa vida: chegar ao céu. Essa é a meta de cada cristão. Essa é a nossa meta, chegar ao céu. A nossa meta não é desprezando as coisas da terra, não é ter carro, não é ter uma casa, não é ter um sítio, não é ter um bem-estar. Tudo isso é importante? É importante, enquanto estivermos aqui, e proporcionar isso, desde que nós nos trabalhamos com dignidade. Mas a nossa meta principal é chegar ao céu. O único sentido de estarmos aqui é chegar ao céu. Então é por isso que eu tenho que estar focado em Deus. Se eu não estiver focado em Deus, dificilmente eu vou chegar ao céu. Agora,
se eu escolhi a Luísa para estar ao meu lado, se eu a chamei para caminhar comigo nessa terra rumo ao céu, o casamento também tem um sentido de nos levar também ao céu. De uma vez por todas nós temos que ter consciência disso. O meu casamento tem um sentido. Primeiro, me levar ao céu. Então, como o meu casamento pode nos levar ao céu? Como o meu casamento pode me levar ao céu? Isso é uma grande pergunta que nós temos que responder. O nosso casamento pode me levar, mas como ele pode me levar? Eu preciso de encontrar com a minha esposa, porque é nessa construção da nossa história rumo ao céu que nós vamos descobrindo como que o meu casamento pode levar ao céu. Mas existem algumas coisas que podem acontecer no casamento, na minha vida e no casamento. São 3 movimentos que podem acontecer. Primeiro movimento, andar em círculo. O meu casamento pode me levar a andar em círculo. O meu casamento pode levar o próprio casamento a andar em círculo. Ele não anda, ele não engatilha. É aquela rotina, é aquele cansaço. Aí vem chegando a desesperança, aí vem chegando aquela tristeza. Você percebe que o seu casamento ele não vai, ele não engatilha, ele não sobe, ele não decola. Isso é andar em círculo. Eu posso ir adoecendo aí também por causa disso. Um outro movimento, o meu casamento pode destruir a minha vida e consequentemente o casamento. O meu próprio casamento pode acontecer isso na nossa vida. Fazer acontecer é o outro movimento. Agora, um terceiro movimento que pode acontecer com o casamento, ele pode me ajudar a subir. Como está o seu casamento? É importante nós refletirmos. O acampamento também é uma oportunidade de colocar a mão na consciência e começar a refletir. Qual dos 3 movimentos eu estou vivendo hoje? Nós estamos rodando em círculo? Nosso casamento está indo para o buraco? O meu casamento está começando a me ajudar a ir para o céu? Porque a finalidade do casamento, dentro das finalidades, do sentido do casamento, é me levar para o céu. Então o que me impede, o que tem impedido a chegar ao céu? Eu também preciso de começar a entender. Quando o meu casamento está rodando, quando o meu casamento está levando, está declinando, tem alguma coisa que está impedindo o meu casamento a decolar. Por que ele não decolou até hoje? São perguntas de muitas pessoas que nos procuram. Meu casamento não vai bem, meu casamento não decola, meu casamento é péssimo. Aí vem as influências de fora. O casamento já não está bom, está andando em círculo, está declinando. Aí já vem as influências de fora. Separa, 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 separa. Uma maldade, uma mentira, acaba virando a verdade. Eu começo a acreditar que o único caminho é a separação. E eu esqueço dessa opção. Ele também pode me levar para o céu. Mas o que é que está me impedindo? O que pode impedir? Além das influências de fora, o pecado. De uma vez por todas, nós cristãos temos que tomar consciência, temos que resgatar o sentido do pecado. O cristão que não tem consciência do pecado, o cristão que ainda não entendeu, o cristão que não observa esse tema na vida dele, porque o mundo tem tirado o sentido do pecado. Nós não temos mais tanto peso na consciência das coisas erradas que nós fazemos na vida.
Porque a sociedade está organizada para que nós não podemos ter sentimento de culpa. Porque tudo pode ser permitido. E temos toda uma sociedade organizada e que se organizou para que nós possamos perder esse sentido do pecado. Então, de uma vez por todas, nós temos que tomar consciência como cristão. Se o meu casamento está declinando, ou está rodando, não está indo, não está me ajudando a levar rumo ao céu, um dos grandes problemas é o pecado. E principalmente o pecado grave. Principalmente o pecado grave. E eu estou lembrando aqui de Adão. Lembra daquele Adão e Eva lá no Gênesis? Me lembrei dele. Interessante que ele era muito íntimo de Deus. E ele foi criado sem pecado. Ele estava completamente íntimo. O que a Luísa está dizendo para vocês, desculpa meu amor. Fala, meu amor. É da nossa história. Se você é cristão, nós temos que fazer memória. Onde tudo começou. O sujeito, Adão. Do bendito do Adão. Eu me lembro muito bem lá. Nossos primeiros pais, né? Ele estava em completamente graça. Sabe o que é graça? Ele se sentia filho. Ele se sentia amado e íntimo, amigo de Deus. E daí, foi seduzido, e você sabe o que aconteceu nessa história. Depois do pecado, ele começou então com um problema. Os olhos se abriram, pegou umas folhinhas de figueira, cingiu, começou a se cobrir e se escondeu. Interessante que eu, João Carlos, imagino Deus, porque... Agora, por que ele fez isso, Luiz? Porque ele pecou. Ah, porque ele pecou. Ele foi seduzido e pecou. E esse pecado fez com que ele tivesse, então, duas coisas: o medo e a fuga. Tá, mas eu quero que vocês entendam. Ele trouxe o que nós chamamos de pecado original. Os nossos primeiros pais pecaram. E nós sofremos até hoje a consequência do pecado original. Então ele existe. É uma tendência que nós temos dentro da gente, a partir de Abraão. E o que aconteceu com ele ao pecar? E ele pecou, e daí Deus passeava e ele escutava Deus. Ele tinha uma intimidade, escutava os passos de Deus lá no paraíso. Antes de pecar. Éden. E daí, quando ele escutou o barulhinho de Deus vindo, ele escondeu, fugiu, escondeu. E aí, vocês imaginam que Deus já devia saber que Adão tinha pecado naquela hora. Ele perguntou: onde estás? Adão, meu filho, onde você está, meu filho? Lá em Minas a gente fala assim: onde você está? Onde você está, Adão? Onde estás? A palavra fala isso. E Adão respondeu em Gênesis. Olha lá, está em Gênesis. Ele respondeu assim, ó: ouvi o barulho. Gênesis 10. Ó, desculpa. Não. Gênesis 3, capítulo 3, versículo 10. Ouvi o barulho dos vossos passos no jardim. Tive medo, porque estou nu e ocultei-me. E Deus falou para ele: mas quem te disse que você está nu? Eu imagino a decepção de Deus, a tristeza do coração de Deus. Eu imagino naquele momento o que Deus sentia. Não é só porque ele foi traído, não é isso. É porque ele viu o filho dele se escondendo do amor. Ele viu o próprio filho com medo dele, que era o Criador e que amava dele. Ele sentiu que a partir daquele momento algo modificou dentro do filho dele amado. O pecado tinha estragado o relacionamento de amor. Ele tinha medo e passou a se esconder de Deus. E é isso que o pecado faz conosco. Distanciar-se de Deus. Primeiro traz medo, e a gente fica com medo, com temor de algo que só quer nos ajudar. Tem gente que tem medo até de deixar a vida. Ah, mas se eu for para Deus. Tem medo de deixar tudo e foge e se esconde da presença de Deus. É isso que o pecado faz com a gente. Me tirar da intimidade de Deus. O pecado me ajuda a me afastar de Deus. Eu não quero ficar mais na presença de Deus.
E aquela graça que é permanente em nós, porque é dada por Deus, nós impedimos essa graça de alcançar o nosso coração, a nossa vida, e consequentemente o meu casamento, ele começa a andar em volta da gente mesmo, em círculo, ou então ele começa a declinar. Então, de uma vez por todas, nós precisamos de entender, tomar consciência. Muitos dos meus problemas que está acontecendo dentro do meu casamento, se não está levando a santificação esse meu casamento, se não está declinando, é porque ele está vivendo no pecado. Então nós precisamos de tomar consciência que pode ser algo que está acabando com o meu casamento, o meu pecado. Aí quando eu falo o meu pecado, é o meu como marido e ela como esposa, é o nosso pecado. Mas João Carlos, eu sou da igreja, eu estou aqui na Canção Nova, eu estou buscando, mas é preciso que eu faça esse exame de consciência. É preciso que eu, de uma vez por toda, que eu comece a refletir, que eu comece a estudar, que eu retomo esse tema do pecado na minha vida. Porque o pecado nos distancia de Deus, da graça de Deus. E uma vez distanciado da graça de Deus, o meu casamento, ele não consegue alcançar a objetividade última dela, a meta última, de levar-nos para o céu. Então, o que o Adão fez a partir do pecado de Adão? Ele não deixou a graça acontecer. Que a chuva de graça... Vamos cantar um pouquinho a chuva de graça. Você não deixou eu terminar? Não, então vai, termina. Não deixou que essa chuva de graça fosse derramada em nós. Pedimos a ti, chuva de graça, derrama em nós. Canta! Chuva de graça neste lugar, derrama. Eu quero escutar. Chuva de graça, pedimos a ti. Chuva de graça, derrama em nós. Chuva de graça neste lugar, derrama. Ficou bem baixinho, né? É isso aí que Adão tirou. Na verdade, essa chuva de graça, ela acontece, ela está dentro de nós. Constantemente essa Deus graça derrama esta graça sobre nós. Se nós estamos vivos, é porque Deus, desde o momento da nossa concepção, infundiu em nós essa graça dele. A vida, ela é viva por causa da ação de Deus, por causa da graça de Deus na nossa vida. Mas o que acontece? O que acontece quando nós pecamos? Veja bem, a chuva cai, mas o que eu faço? Vai cair do lado. Não cai sobre nós. Não cai sobre nós. Não cai sobre o nosso casamento, sobre a nossa chuva vida. Vem permanente sobre nós, essa chuva de graça. Mas o que o pecado faz comigo? Não deixa essa graça cai dos lados. A graça não cai diretamente em mim. Talvez ela respiga em mim algumas gotas da graça para me manter vivo, para me manter ainda em vida. Com a misericórdia de Deus, a graça dele respiga em mim. Mas olha a diferença se a graça caísse plenamente em mim. Então, quando eu peco, e principalmente os pecados graves na minha vida, eu impeço dessa graça acontecer. Mas veja bem, nós estamos fazendo um teatro para vocês aqui, mas isso acontece interiormente. É no meu interior, é no meu coração que acontece isso. Porque a graça está infundida dentro de mim, dentro do meu coração. É essa graça que me faz ser íntimo de Deus, me sentindo filho de Deus, por como esta era graça. Os nossos primeiros pais. Então, quando eu peco, eu não deixo a graça cair sobre mim.
E nós estamos perdendo o sentido disso. Agora, João Carlos, então o que eu tenho que fazer? Eu lembro de muitos nossos primeiros apóstolos, quando eles proclamavam a vinda de Jesus. O que eu preciso de fazer para me converter? Qual é o caminho da minha conversão? O caminho da nossa conversão é eu começar a refletir os 10 mandamentos. Porque, diz um grande cientista, gente, precisou de um cientista falar. Quando ele observando a humanidade, estudando a humanidade, e vendo a humanidade perdida, totalmente perdida, isso na década de 20 e 30, ele falou assim: nós estamos caindo num vazio existencial, o mundo está perdido, o ser humano está perdido. Então ele foi estudar o que está acontecendo com o ser humano, e sabe qual a conclusão que ele chegou? Quando o ser humano perdeu a direção dos 10 mandamentos, ele está buscando 10.000 mandamentos para dirigir a sua vida. Quando o ser humano tinha 10 mandamentos para dirigir a vida dele, ele era mais feliz. Agora ele largou os 10 mandamentos. Agora ele está buscando 10.000 mandamentos para dirigir a vida dele. O que seria isso que o Viktor Frankl estava falando? O pai da logoterapia. Cada pessoa que levanta uma bandeira, uma barraquinha, está todo mundo correndo, lotando. Hoje nós vamos vendo nas nossas mídias sociais, cada peça aí, ó, com um monte de seguidores, milhões de seguidores. Não tenho nada contra isso, mas para onde está levando esse povo? Para onde? Para salvação? Está levando eles para Deus? Então qualquer pessoa hoje que fala qualquer coisa, que levanta uma vela, como eu estou perdido, eu busco essa pessoa, eu faço dessa pessoa meu guru. Eu não posso acordar, abrir os meus olhos sem antes sair da minha casa, sem antes escutar essa pessoa. Eu deixo de escutar a Deus, eu deixo de escutar os 10 mandamentos de Deus, mas essa pessoa eu escuto. Então isso é importante nós entendermos. Nós precisamos de retomar os 10 mandamentos, para não buscar 10.000 mandamentos na nossa vida. Ficar igual rodando no deserto, durante a vida inteira, para não se encontrar com Deus. Então nós precisamos de refletir o mandamento, Luiz. Os 3 mandamentos primeiros dizem respeito a Deus. Vamos fazer aqui uma catequese. Vocês lembram dos 10 mandamentos? 3 mandamentos dizem respeito a Deus. E tem gente que fala que Deus é egoísta, que só quer ser amado. São só 3 mandamentos que dizem respeito a Ele. Os outros, todos os outros 7, estão relacionados ao nosso relacionamento, ao amor ao próximo. É por isso que Jesus reduziu e falou: olha aí, ó, um é amar a Deus sobre todas as coisas, e o outro é amar ao próximo como a si mesmo. Mas o que é amar a Deus sobre todas as coisas? Esses 3 primeiros mandamentos. Quais são os 3 primeiros mandamentos? Primeiro mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas, com todo o seu coração, com todo o seu entendimento, com toda a sua alma. Não levar o nome de Deus em vão. E o terceiro mandamento? Guardar o dia sagrado, guardar o domingo e os dias de guarda, os feriados aí que são santos, de guarda, santo. Toda vez que nós não amamos a Deus, que a gente coloca todas as coisas na frente dele, mais importante que ele, o nosso dinheiro, o nosso carro, a nossa beleza, o nosso filho, olha o que acontece. Nós não experimentamos a graça dentro de nós como filhos, e ficamos vivendo como qualquer coisa, como qualquer pessoa, refém. E nós não vamos alcançando essa intimidade, porque aqui nós experimentamos algo que nós vamos viver plenamente no céu. Meu amor, seu guarda-chuva está estragado. Para você ver. O meu vira ele para ficar mais bonito. Ainda coisa estragada que a gente usa para tampar ainda, né, a graça. E aí vem o segundo mandamento, né?
Desorganizar o nome, usar o nome em vão. Deus em vão. Quantas mentiras que nós fazemos e falamos em nome de Deus. Eu juro por Deus que eu não fiz isso. Levar o nome de Deus em vão. E depois o terceiro, eu não quero ir à missa hoje não, por vontade própria. Bobeira. Vocês sabiam que quando a gente faz isso é um pecado? E eu é tenho que me pecado grave? confessar? Quando eu não vou à missa ao domingo? Se não for porque você está com uma doença, algo sério. Se for por sua vontade, se for porque você não está com vontade de ir à missa, isso faz aqui, ó. A graça não aconteceu na minha vida. São alguns detalhes que o mundo foi nos enchendo, tirando esse sentido desses 3 primeiros mandamentos. Tem problema não ir à missa hoje não, Não tem tem. problema ir num dia santo não. Tem problema não. Trabalhar sábado, domingo, desculpa, no domingo, não tem problema. Trabalhar nos dias, nos feriados santos. Tem problema não. Eu não me sinto mais culpado. A culpa não mais preenche, não me incomoda. Aquilo que nós chamamos dentro do catecismo da Igreja Católica de consciência moral. Nós estamos perdendo essa consciência moral dentro de nós. Moção, vou passar para o próximo. Vamos. O quarto. Honrar pai e mãe. Olha só, o quarto mandamento. O primeiro mandamento da lei do amor para o outro diz respeito àquelas pessoas que nos trouxeram. Diz respeito ao amor que nós devemos ter por aquelas pessoas que nos deram a vida. Quando a gente deixa de amar o nosso pai, a nossa mãe, de honrá-lo, que é muito mais do que obedecer. Prestar honra é amar. Cuidar, não deixá-los. Agora dentro dos momentos, daqueles momentos necessários. Porque você, né, talvez é esposo, o esposo está vendo? Aí nós temos que ir todo domingo para casa da minha mãe, para me honrar. Agora eles falaram lá que tem que honrar. Nem todo domingo, agora que eu tenho que honrar, agora todo dia que tem que estar lá na minha mãe. Não é isso que eu estou falando para vocês. No momento que eles precisarem da vida dele, solicitar por nós, porque está escrito biblicamente, e hoje o padre deu para nós. Sai da sua casa, para que você possa viver a sua vida conjugal. Olha aí, quando a gente então não honra o pai e a mãe, o quarto mandamento, olha o que acontece. Chuva de graça não cai. Não cai sobre Talvez você. respinga sobre nós. Você não experimenta ser filho. Olha, quantas pessoas hoje que já estão aderindo à eutanásia, principalmente para matar os nossos pais mais velhos. Quantas pessoas que têm condições de colocar o seu pai dentro de sua casa, nos momentos que ele mais precisa, ali, em momentos terminais, cuidar dele. E não faz. E não faz isso. E o cônjuge prefere levar para o asilo. E o cônjuge que poderia ajudar o outro, o pai do outro lá, não cuida. Não cuida e não aceita. Quanta inimizade. O seu sogro e a sua sogra. Ajude o seu marido indo para o céu, para que ele e a sua esposa ir para o céu cuidando dos pais. Olha, para terminar, que ainda não é o que nós queremos falar para vocês. É para nós tomarmos consciência. Para terminar essa questão de honrar o pai e a mãe. O meu coração é super agradecido com essa mulher aí, ó. O meu coração. Ela ajudou a cuidar da minha mãe. Ela cuidou da minha mãe. No último momento, quem estava dando banho na minha mãe, porque ela pediu para mim: meu filho, você é homem, eu tenho vergonha, eu queria que a Luísa pudesse dar banho em mim. Eu falei: sim, mãe, mas ela não é sua filha, né, mãe? Eu falei: se eu posso perguntar a Luísa? Pode, meu filho. Eu perguntei: mozão, você podia dar banho na minha mãe? Não é porque eu não quero, não, porque ela tem vergonha de mim, de ficar pelada. Minha mãe tinha muito pudor. A Luísa falou: meu amor, é a minha família, a sua família. Ela se tornou, a partir do momento que eu casei com você, ela se tornou também a minha própria mãe. Porque eu não casei somente com você, eu casei com você e com a sua história de vida, e também com a sua família. Ela cuidou da minha mãe. Depois foi o meu pai. Meu pai foi mais terrível, porque ele machucou ela durante uns 5 anos, 4 anos. Depois, o último ano da vida dele com câncer, ela cuidou dele. Ele morou durante 5 anos na minha casa, porque ela quis, ela deixou. E o pai dela
Aí sou eu que falo. Pode falar. Para de entrar na minha fala. Ele é assim. Depois é mulher que fala muito. Quando meu pai ficou doente com câncer, esse ano, né, no acampamento passado, eu até falei isso, tem 6 meses que meu pai faleceu. Foi o João Carlos que me ajudou. Ele cuidou lá do meu pai na nossa casa. E foi difícil, viu? Porque quem sabe o que é câncer? Era pelo caindo pela casa inteira. Era diarreia o dia inteiro. Era eu tendo que ficar com meu pai. Tinha que limpar a diarreia, o João Carlos me ajudava. Era vômito. Era cada dia uma coisa. Era eu acordando de madrugada. É uma novidade. Era cada dia novidade, que ele ficava com as costas muito coçando por causa da medicação. E eu ficava passando para coçar. E ele ficava lá comigo. Ele cuidou da minha família também. Estou cuidando, né, meu amor? Tá cuidando. Tem sua mãe, seus Tem. irmãos e meus irmãos ainda. Olha, isso é uma maneira de nos aproximar, nos curar E ajudar o outro para o céu. e para o céu. Porque nós estamos honrando o nosso pai e Pai e nossa a mãe. mãe. Mas depois nós temos outro mandamento. Vamos passar para frente. O outro mandamento? Não matar. Não matar. E olha, tem gente que acha que matar é só assassinar o outro também. É uma morte física. Tem a morte física, você chega lá e mata. Isso aí é gravíssimo, não é? Gravíssimo, é um pecado Agora, grave. existem outras mortes que também são pecado grave. Quando eu humilho o João Carlos, quando eu grito com ele de forma a depreciar ele, Xinga. quando eu xingo ele, eu acabo com ele. Não ter respeito comigo. Isso também é pecado grave. Vai me matando interiormente. Brigar. Isso é uma morte moral. Nós, casais, temos muito esse hábito. Quando a gente está com raiva, Raiva, principalmente a magoado. gente humilha. Sabe o que é isso? Ó, A graça não vem. é pecado. Isso é um pecado. Quando a gente bate na pessoa, quando a gente bate mesmo, agressão física, isso é pecado. Então nós temos aí esse mandamento, não matar. Depois nós temos o outro mandamento que diz respeito à castidade. Nós vamos falar depois. Vamos falar depois? Então tá. Roubar, porque nós Não vamos roubar. concentrar nele. Roubar, né? Diante de tudo que nós estamos vivendo hoje dentro da nossa sociedade, da corrupção, eu faço isso porque os outros estão fazendo. Gente, quantas pessoas que vendem carro estragado para os outros? Vende. Isso é roubar, gente. Quantas o carro pessoas tá ruim. que dão calote Engana. nos impostos fiscais. Gente, tudo isso. Eu faço isso porque se eu não fizer isso eu não ganho meu dinheiro. Eu faço isso porque todo mundo está fazendo. Eu faço isso porque todo mundo está roubando. Que roubem eles. Como eu sou cristão, Deus vai ter que me honrar. E Deus honra o cristão. E quando a gente comete esses roubos, esses delitos que a gente acha que não tem nada não, todo Não tem mundo nada a faz. ver. O carro, ó, zerinho, nunca foi batido. Nunca foi batido, primeiro dono. E uma mentira danada para vender o carro. Sabe o que é isso, ó? A graça não vem. Ela está dentro de você abafada. São todos esses comportamentos hoje que nós estamos vivendo, influenciados por essa mídia, por essa sociedade de morte, essa cultura de morte, que estão nos cegando diante dos pecados que nós estamos cometendo diariamente, que pode se tornar um pecado grave. E agora, nós vamos passar então para o 8º mandamento: não levantar falso testemunho. Olha, a gente fala mal das pessoas demais. Denegrir a imagem da pessoa, gente, isso é terrível. Não tem, dá uma brechinha, a gente já começa a falar. E tem gente que fala mal até do esposo. Fulano, você não conhece não, só eu sei aquele homem, como que ele é lá dentro de casa. Só eu sei. Mas ó, não quero falar mal dele não, mas ele, você não sabe de nada. Você só conhece uma cara dele. E começamos a difamar as pessoas. E quando a gente tira a imagem boa que a pessoa tem daquela pessoa que a gente está falando, isso é uma coisa muito ruim, é pecado. Falar mal da pessoa, gente, grupinhos, gente, quanto eu tenho falado. Quando nós estamos conversando, de repente nós falando mal de alguém. Gente, olha, eu calei, não quero falar mais, porque eu não quero pecar não. Não quero pecar. Quantas, olha, nós viajamos 11 horas, eu e a Luísa, de Patinga até aqui, no carro. 11 horas, eu devo ter falado umas 10, 20 vezes. Gente, vamos parar de falar dessa pessoa. Já estou difamando, não quero chegar no pecado não. E isso a gente não percebe. Nós começamos.
Vem uma falar palavra, mal. vem a pessoa, vem uma coisa que ela fez e nós começamos a falar mal da pessoa, nós estamos difamando. Isso. Isso virou banalidade, isso se relativizou. Todo mundo acha normal falar dos Normal, outros. fala mal. Difamar, Isso não. é difamar, Isso gente. é pecado. João Carlos, ó. Ó, Aqui, gente, fazer o seguinte, tá? Eu sou mulher, não vou ficar com esse trem quebrado, não. Pode trocar comigo. Toma aqui. Eu lá vou ficar com coisa feia, tô doida. Eu tenho que ficar bonita, ele pode ficar com feio, vocês não tudo acham, bem, não? meu amor. Com o quebrado. Eu não tinha Então, visto esse detalhe aqui. Não. Agora, Bora vamos lá. pro Agora nove. vamos para a última. O Cobiçar outro. as coisas alheias. Gente, cobiçar coisa alheia. É o 10º mandamento, a Gente, gente pulou. que vergonha. Que nós não estamos perdendo essa noção. Uma coisa que eu tenho Né? percebido. O fulano de tal tá decolando, o cara tá se dando bem, o A gente cara não fica montou o seu feliz. negócio, o cara tá entrando. Eu fico, né? Meu Deus do céu. Ai, Que hora que ele vai que hora que ele vai cair? Ai, nossa, né? que vontade. E que eu tô cobiçando, tô invejando a coisa do outro. Eu não me alegro E o mais com a interessante. felicidade do outro. João Carlos, para de falar, deixa eu falar agora. Não, Ó, não pode falar, você não fala mesmo. o mais interessante, sabe o que que é? É aquele negócio que a gente tem, que são as mídias, que a gente entra no Facebook, no Instagram, e a gente fica olhando e fica assim, nossa senhora, esse povo tem coisa demais, que vida feliz. E fica desejando tudo que aquela... Ela tá viajando de novo. Nossa, Olha lá o menina sapato que ela tá. viaja, essa mulher viaja. Nossa. Gente, isso que é vida E feliz. fica cobiçando. Aí eu quero o sapato, eu quero a roupa, eu quero o cabelo igual, eu quero. Daí daqui a pouco eu tô querendo a vida da pessoa. Da pessoa. Gente, perdoa falar isso das mulheres. Quantas mulheres que não cabe numa calça, mas porque a fulana de tal vestiu aquela calça, ela vai ter que caber em mim. Quantas mulheres, aquele sapato que não cabe, por causa da proporção dela, Da proporção, foi educado. mas ela vai ter que comprar porque fulano de tal usa. Cobiçar, gente. Aí o que acontece? Você acaba virando objeto de ridicularizado. Ser ridicularizada. Uma coisa puxando a outra. Vocês estão percebendo que parece que são coisas que não tem nada Bobeira. a ver, mas que São coisas isso, cotidianas. mas que a gente está vivendo esses pecados. Dia a dia. Isso está nos distanciando daquilo que nós fomos criados. Dentro de nós há uma graça. E essa graça está sendo tamponada, está sendo tampada. Nós não estamos mais experimentando intimidade com Deus. Isso nos impede, gente, a enxergar o Criador. Você acha que nós não repetimos Adão? Nós temos medo de Deus. E nós fugimos. E nós fugimos de Deus. Porque o pecado me distancia dele. Quantas pessoas nos procuram? Como eu queria ser íntimo de Deus. O que eu faço para ser íntimo de Deus? E não consegue. E pode ter certeza que um dos objetivos, uma das coisas principais que deve estar acontecendo com você, você está imerso no pecado e não consegue ser mais íntimo de Deus. Abre os olhos, meu irmão. Abre a sua cabeça, abre a sua consciência. Agora, Você é filho. nós viemos aqui falar disso para vocês agora. Do 6º mandamento e do 9º mandamento. Não pecar contra a castidade. E não desejar a mulher do próximo. Porque quantos de nós estamos pecando justamente nesse quesito? Primeiro é isso, castidade. Muitos de vocês já podem estar se perguntando na hora que eu falei isso. E se existe ainda? Para, esse negócio não Quantos existe não. jovens, gente, têm vergonha de dizerem que são castos? Que são virgens? Quantos jovens? Isso foi banalizado nas nossas redes sociais, nas nossas mídias. Nós somos taxados de retrógrados, de jurássicos, Fóssil. de fóssil, tá? Eu já escutei essa. Você é um fóssil. Você é um tradicionalista. Você é tradicionalista. Isso não existe mais. E aqui, como sacerdote da igreja também, porque eu sou diácono, eu venho pedir perdão para vocês. Quantos de nós, sacerdotes,
estamos omitindo isso. Porque a mídia está tapando a nossa boca e nós estamos com medo de falar a verdade para vocês. Por isso que eu venho pedir perdão em nome dos sacerdotes também. Aqueles que não estão abrindo a boca, estão omitindo. Porque isso é uma verdade. Pecado contra a castidade. Isso é uma verdade que, se nós não lutarmos para sermos castos na nossa vida, solteiros e principalmente casados. A castidade não é para solteiros. Somente. A castidade é para todo ser humano. Nós podemos viver uma vida casta, ainda casado. Veja bem que o que a igreja fala para nós. Olha só, o catecismo da Igreja Católica. Ofensa contra a castidade. Parágrafo 2351. 2351. Ofensas contra a castidade, que é um pecado grave. Luxúria é um gozo desordenado. É uma busca desordenada, desequilibrada sexual. Isso é luxúria, que ofende a castidade. Olha só, masturbação. Quantas e quantas pessoas têm nos procurado nas nossas redes, no Instagram. Eu posso me masturbar? Eu mesmo sendo esposo, sendo esposa, eu posso utilizar da masturbação na minha vida de casado? Isso acabou depois que eu casei? Isso é pecado? Olha o que a igreja fala: masturbação. Ela é uma ofensa contra a castidade. Fornicação é uma união casal fora do casamento. É uma união carnal fora do casamento. Isso chama traição. É uma união fora do casamento. Tanto pode ser a traição, também pode ser o quê? Eu ainda não me casei e estou tendo relação sexual com essa pessoa. Aí entra para os namorados, que já estão entrando nessa vida de fornicação. Isso é um pecado contra a castidade. A pornografia, gente, o que mais nós estamos vendo nesse mundo é a questão da pornografia. O que mais o mundo tem divulgado e estimulado a nós, homens e mulheres. Primeiro foram os homens, agora é as mulheres, a entrar na pornografia. E principalmente hoje, se você souber usar os meios de telecomunicações para o seu bem, louvado seja Deus. Essas meios tecnológicos, se for para o seu bem, louvado seja Deus. Agora não for, meu irmão, você está indo para o inferno. Você está indo para o inferno. Desculpa falar desse jeito. Você mandar vídeos pornográficos para os seus amiguinhos, você está multiplicando a pornografia. Se você está recebendo, né? Você está vendo, você entrou dentro da pornografia. E se você entrou nessa pornografia, entrou no vício da pornografia, você está em pecado. Isso é pecado. Isso é um pecado gravíssimo. O pecado da pornografia. E outra ofensa contra a castidade é a prostituição. Você que se prostitui e que você busca uma prostituta ou um prostituto para ter relações carnais com ela. Isso é um pecado. Isso é uma ofensa contra a castidade. Agora, principalmente quando eu utilizo da pornografia, que hoje, o que está acontecendo? O mundo virou uma tela pornográfica para a gente. Um incentivo intenso para que nós buscamos o sexo desvairado, de uma forma totalmente descontrolada. Sem a justa medida. Sem a justa medida. Aí o que acontece comigo quando eu estou utilizando a pornografia? Entra um outro problema, as minhas fantasias sexuais, que elas vão se tornando perversas. As nossas fantasias sexuais vão se tornando perversas. Vocês lembram que Jesus falou? Sobre a questão da traição, quando perguntaram para ele? Ele falou assim: olha, trair não é somente você ter uma relação física com a pessoa. Se você tem uma pessoa dentro de você, no seu pensamento,
e ali você está fornicando com ela, você está traindo também. E isso se tornou livre entre nós. Nós estamos entrando nesse mundo da sexualidade totalmente inocentes, mas nós estamos entrando num pecado muito, muito grave. Nós precisamos de sair disso. E principalmente com essas fantasias perversas. Porque se eu começo a ter fantasias perversas, eu quero ter sexos perversos também. Quantas pessoas estão tentando fazer da sua esposa, do seu esposo, objetos perversos? Você desculpa falar para vocês, nós estamos perdendo tanta noção do sexo, que eu vou trazer essa frase, parafraseando Viktor Frankl: nós estamos masturbando uns aos outros, uns com os outros, usando o outro como depósito de esperma. Infelizmente, nós estamos perdendo a dimensão do outro como ser humano, e usando ele como objeto, e introduzindo objetos nas relações. Quantas pessoas hoje estão indo para casas que estão estimulando o sexo entre outros maridos, outros casais? Quantas pessoas estão introduzindo dentro da relação sexual um terceiro, pode ser homem, pode ser mulher, e achar que isso é normal? Não assustem, porque nós lidamos com isso, nós trabalhamos com isso. E muitos que nos procuram são católicos. Isso entristece o nosso coração. Nosso coração, gente, católicos, falando que isso não tem problema, que não tem nada a ver, que isso é normal, isso dinamiza a relação sexual, que entre quatro paredes pode tudo. Sabe o que eu e João Carlos postamos essa semana? Postamos no nosso Instagram essa semana. Entre quatro paredes pode tudo. E muitos católicos escreviam batendo palma: sim, pode tudo. Aí nós colocamos um outro post, o post escrito assim, como eu vou dizer para vocês: sim, quando matamos alguém, importa quantas paredes estavam? Se você mata alguém, pode ser em 4 paredes, em 5 paredes, em nenhuma parede, é morte, é pecado grave. E quantos de nós somos mortos entre 4 paredes, porque nós não temos a justa medida e matamos um ao outro? E olha, matamos o cônjuge, estamos nos matando no nosso caminho de rumo ao céu. Acabamos com uma pureza, aquela pureza que Adão original. Acabou. Estou nu, tenho que me cobrir, vou fugir de Deus. Nós estamos perdendo a noção, nós estamos distanciando de Deus sem perceber. Aí tem mais, traição. Como a coisa está banalizada, a traição. Traição é o seguinte, é o que mais a gente tem atendido no consultório. As mulheres estão sofrendo e os homens também. Muitos homens têm nos procurado por causa da traição. Não somente as mulheres mais. Não é mais mulher que está traindo o homem. Não é mais homem que está traindo a mulher, desculpa. As mulheres estão traindo os homens também. E há um sofrimento enorme, porque é uma injúria a traição, porque é a quebra da fidelidade, de um compromisso de exclusividade. A traição também é esse negócio que tampa e que não deixa a graça de Deus acontecer na sua vida. O nosso casamento, a nossa vida não vai para o céu, ele fica aqui, se deliciando com esse prazer só daqui. Precisamos de tomar consciência. Agora, aí nós sofremos várias consequências de tudo isso que nós falamos. Se eu fui traído, eu fiquei magoado. Se eu fiquei magoado, há um esfriamento dos sentimentos. E o próprio pecado também faz com que a gente esfrie os nossos sentimentos um para o outro. Aí eu vou me distanciando dessa pessoa. Não dá hoje, não dá amanhã, não dá depois. Olha, isso não está acontecendo somente com as mulheres mais. Os homens estão desenvolvendo ejaculação precoce. O que tem multiplicado de homens com ejaculação precoce? A impotência sexual. O que tem multiplicado os homens impotentes? Homens que não estão tendo libido mais. As mulheres também não estão tendo libido.
as mulheres têm a frigidez, e isso tem acometido o casamento, nas suas relações. Nós estamos sexuais. encontrando aí 2 tipos de casais, 2 tipos de pessoas com a sexualidade. Um que diz pra gente assim que pode tudo. E temos encontrado também alguns casais que falam assim com a gente, quando a gente fala sobre sexualidade com eles: meu Deus do céu, meu rosto está ficando até vermelho. Ele fala: isso não, João Carlos e Maria Luísa, pelo amor de Deus, não fala isso. Nós não estamos encontrando a justa medida das coisas. Não é que a gente não pode nada, mas também não é que a gente pode tudo. Existe uma medida que nos faz ser íntimos, que nos faz estarmos juntos, nos amando, que é próprio do casamento, e que nos leva para o céu. Olha, este mesmo casal que está falando para vocês aqui agora sobre isso, que você deve estar com a cabeça no chão, né? Achando que não vai ter solução nenhuma, é o mesmo casal que agora na parte, antes de vir para cá, nós estávamos ali na ermida, falando como potencializar o desejo, as fantasias, a excitação e o orgasmo. Nós estamos instruindo os casais a melhor forma mais cristã de fazer um bom sexo. Nós não estamos falando que não pode fazer sexo, mas fazer um bom sexo dentro de parâmetros cristãos. Isso pode? Pode. Existe Você referência. pode ser feliz sexualmente, você deve ser feliz sexualmente. E existe referência para isso. Mas não de uma forma perversa, como o mundo está falando para a gente. Agora veja bem, existe uma saída. Meus irmãos, as minhas irmãs, tem uma saída. Deus, como em Adão, Ele tomou a iniciativa de chegar até Adão. Meu filho, o que está acontecendo? E Adão, diante do pecado, ele se distanciou de Deus. O coitado escondeu. E foi Deus que teve que ir Tomou a atrás iniciativa dele. de chegar até perto. Ele viu que Adão tinha pecado e ele foi atrás Ele dele. tomou a iniciativa. Deixa eu ir atrás dele. Você acha que Deus não fará isso conosco? Ele já fez através de Jesus, que é o novo Adão, e mostrou para nós que nós temos uma salvação. O que nós precisamos fazer é assumir É retomar. e retomar. É fazer o exame de consciência. É dizer não ao pecado. Conscientemente eu quero recusar esse pecado e confessar. Você tem que tomar uma atitude diante do pecado grave. Eu não quero mais pecar. Uma atitude consciente, eu não quero pecar. Mas não adianta você ter uma atitude consciente, uma determinação interior, se você não confessar. Então confesse, meu irmão, que nós invadamos aquele confessionário lá, que eles tenham que chamar padres e mais padres para poder confessar vocês, mas que nós saímos daqui santos. E se não der para ser aqui, vá direto na sua paróquia. E não faça perca isso. tempo, porque se você quer ganhar o maior presente do mundo, se você quer dar o presente para sua família, é você ser salvo e levar a sua família para Deus, e no último dia ser ressuscitado. É isso, não tem presente maior, Agora, não tem carro, não tem dinheiro maior do que a sua salvação. E é isso que Deus quer te dar, sabe por quê? Porque Ele está com saudade de você. É isso que Ele quer te dar. E Ele sempre vai tomar essa iniciativa de chegar perto da gente. Ele quer, a graça não acabou, a graça está sendo sempre derramada. Está sendo derramada. Constantemente derramada em nós. Apropria-se dela. Agora, nós queremos terminar falando de um outro homem. Está em Gênesis ainda. Um outro homem, Abraão, o pai da fé, o homem da fé. Gente, diante de Sodoma e Gomorra, veja o diálogo dele com Deus. Deus falou assim: olha, daquela terra eu não quero saber mais. Aqui o que Abraão falou? Senhor, mas se não tiver algumas pessoas justas lá, o Senhor vai ter coragem de matar os justos por causa dos injustos? E veja bem o que ele falou: se eu encontrar em Sodoma 50 justos, perdoarei a toda a cidade em atenção a eles. Meu querido, minha querida, veja bem, se você está buscando, não importa que seu marido não busca, não importa que sua esposa não busque, não importa que seu filho não busque, mas por causa de um justo dentro da família,
Deus salvará essa família. Atos dos Apóstolos 16, capítulo 16, versículo 31. Creia tu, e você e a sua família será salvo. E nós estamos experimentando mulheres que estão levando o casamento, quase que arrastando. Não desista. Salve a sua família. Permaneça em pé, mulher. Você, homem, que não tinha consciência, talvez, do mal que você está fazendo. Agora é hora de você levantar sua cabeça. Agora é hora de você fazer as suas contas. Saia desse lugar. Tem jeito. Saia desse lugar. Salve a sua família. Salve você também a sua família. Eu e João Carlos temos feito uma oração na nossa casa para os nossos filhos. E para nós. Jesus, providencie a salvação para nossos filhos. Providencie a salvação para nós. Providencia a salvação para a nossa família. Sabe o que é isso? Nós rezamos assim: providencie pessoas, providencie situações, providencie uma situação para que ele seja salvo, providencie uma fala. Nós clamamos o céu agora para salvar a nossa família. Mas ao mesmo tempo nós estamos lutando para que nós não possamos pecar. Rezar. Existe uma luta interior em nós de não pecar. Existe uma luta em nós de buscar a confissão. Existe uma luta em nós de estar observando algo entre o que está acontecendo entre nós, para que nós não possamos pecar. Esse duplo: Senhor, providencie salvação para a minha casa. E você lutando, e você lutando. É isso que nós estamos fazendo. Agora eu convido todos a levantarem. E só existe uma pessoa que pode te ajudar. Chama-se Espírito Santo de Deus. Para que você possa restaurar-se e restaurar a sua família. Se você quer uma restauração interior e restaurar a sua família, é pelo Espírito. É Deus agindo em você através dessa graça que Ele derrama em você. Uma vez que João Carlos e Maria Luísa trouxeram esse guarda-chuva e foram visualizando para nós que o Senhor quer derramar muita chuva. Quer. Chuva de graça, de bênção na nossa vida. Mas o pecado é esse guarda-chuva que impede a graça de Deus. E eu quero perguntar para você: você quer uma chuva de graça, de bênção na sua vida, sim ou não? Quero. E não convence ninguém desse jeito. Você quer uma chuva de graças e de bênção na sua vida? Aê! Então vamos pedir esta chuva agora para Deus, cantando assim, ó: chuva de bênçãos derramar do céu, chuva de bênçãos derramar, Senhor, chuva, chuva de bênçãos derramar do céu, chuva de bênçãos derramar. Vai chover no deserto do meu coração. Vai chover chuva de misericórdia. Vai chover no deserto do meu coração. Vai chover chuvas de misericórdia. Vou me entregar, vou me entregar, vou me enxergar Desta chuva de graça, desta chuva de graça e de paz, se entrega. Diga ao Senhor que você quer essa chuva de graça. Vou me Chuva de entregar, vou me encharcar vou me nessa chuva de enxergar graça. desta chuva de graça e de paz, misericórdia. Eu quero ouvir vocês cantando. Vou me entregar, vou me entregar, vou me encharcar, vou me enxergar desta chuva de graça e de paz,
levantando a sua voz na linguagem dos anjos. Permita agora que a chuva da graça de Deus recaia sobre a sua vida. E a primeira graça que o Espírito Santo ele faz quando ele entra no nosso coração é nos convencer que nós somos pessoas pecadoras. Um termômetro na nossa vida para sabermos se nós somos cheios do Espírito Santo é reconhecer que nós somos pecadores. A palavra de Deus diz que aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. E quem convence a nós do nosso pecado é o Espírito Santo. Vá pedindo esse Espírito Santo para que caia por terra agora toda a relatividade, todo o relativismo, tudo que você tem ouvido, que tem adentrado no seu coração, que tem feito você banalizar, que não tem feito você estar atento e cuidadoso na sua espiritualidade. Nós precisamos ter cuidado, nós temos cuidado com tantas coisas. Nós homens cuidamos do nosso carro e cuidamos muito bem, enceramos, lavamos. Final de semana a gente passa aquele pretinho no pneu. A dona de casa cuida da casa, mas nós não cuidamos da nossa alma, porque tudo vai passar. Tudo vai passar, mas a nossa alma, ela é imortal. Precisamos cuidar da nossa alma. É Deus falando para nós nessa tarde desse sábado. Cuida da sua alma, meu irmão. Cuida da sua alma, minha irmã. Não guarde embrulho, não guarde pecado. O pecado nos leva para o inferno. Deus já morreu na cruz por nós. É preciso tomarmos posse disso. É preciso valorizar essa morte de cruz, deste sangue que foi derramado, de um Deus que ama e que quer ver todos os seus filhos, as famílias salvas, as famílias do céu. Há um lugar no céu para mim e para você, para os seus filhos. Mas é preciso nos convencermos que com o pecado nós não vamos entrar no céu. Por isso vem, Senhor, age no nosso coração. Chuva de bênção derramar do céu. Chuva de bênçãos derramar, Senhor. Chuva, chuva de bênçãos derramar do céu. Chuva de bênçãos derramar, Senhor. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.